Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E a Taesa, às 11 da noite, ela divulgou ali os seus resultados e agora são 11h30 e eu li diversas páginas a respeito dos resultados e eu pude concluir e consolidar para vocês aqui algumas das informações mais importantes. E claro, eu vou fazer aqui uma análise dividida em três partes. Primeiro, eu vou falar um pouco aqui dos resultados, depois eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a respeito do que foi divulgado em relação aos seus dividendos e por fim, eu vou mostrar um pouco do que aconteceu e quais os motivos que levaram à queda da Taesa, e claro, eu vou mostrar isso no gráfico para que você tenha noção se isso pode representar para você uma oportunidade de compra ou de venda desse ativo. Então, se você quer saber essas informações, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes de eu trazer todos vocês aqui para minha tela, para que a gente possa efetivamente analisar os números da Taesa, eu quero apenas fazer uma lembrança do que essa empresa faz, é claro, para caso alguém ainda não saiba do que se trata. Bem, a Taesa ela é uma das principais empresas de transmissão de energia elétrica que nós temos. Basicamente, o setor elétrico ele está dividido em três principais partes. Primeiro, a geração, que pode ser tanto hídrica, solar, eólica, enfim, nós temos diversas fontes. Depois que essa energia toda ela é gerada, ela é transmitida por linhas de transmissão, que são aquelas normalmente que nós vemos nas estradas ou no meio de fazendas, que passam lá trazendo uma voltagem muito alta da energia. Quando essa energia ela chega nas fontes de distribuição, nas empresas que vão fazer essa distribuição, elas reduzem a voltagem que é transmitida e elas fazem ali essa ligação até, por exemplo, a sua casa, o seu escritório ou, por exemplo, para uma fábrica. E claro, ali cada qual tem a sua fonte de receita, cada qual tem a sua peculiaridade e a Taesa, ao lado, por exemplo, de Transmissora Paulista, Alupar, até da Eletrobras, se destacou por ser uma das empresas que mais trouxe rentabilidade para os seus acionistas nos últimos anos. E claro, se você fez a compra dessa empresa ao longo de diversos anos, eu tenho absoluta certeza que essa empresa já se pagou para você. Afinal de contas, em relação ao yield on cost, ou yield em relação ao que você pagou para a empresa e o que ela te trouxe de dividendos, certamente foi um resultado muito interessante. Bem, olhando aqui então para a minha tela, eu vou trazer para vocês aqui para a mensagem da administração e basicamente aqui nós temos o consolidado de tudo o que aconteceu. Mas antes, um pequeno adendo. Existe no setor de transmissão de energia elétrica, e eu fiz isso no vídeo da Transmissora Paulista, que eu vou até deixar aqui no card para vocês, uma diferença entre o resultado regulatório e o IFRS. IFRS basicamente é um sistema internacional de contabilidade que consolida o quanto que a empresa efetivamente tem de caixa. Ele esse IFRS, muito mais próximo daquilo que a empresa efetivamente tem ali no bolso dela. O lucro regulatório, ele tem algumas nuances que a gente consegue maquiar um pouco esse resultado. Por isso, eu particularmente, e até por conta da forma de remuneração que os acionistas têm, prefiro olhar sempre o lucro líquido IFRS. Então, antes de a gente passar, só por que eu uso isso? Olhando aqui para a política de dividendos da empresa, nós temos aqui toda uma questão de payout, o histórico dela, mas o que eu quero mostrar para vocês é que ela faz a análise com base no lucro líquido IFRS. Portanto, esse daqui é o indicador que nós devemos considerar no momento de enxergar se a empresa ela pode ou não ser uma boa pagadora de dividendos e, consequentemente, se esse indicador ele foi bom ou não durante esse trimestre. Bem, para a gente fazer essa leitura, nós vamos passar por algumas questões bem importantes. Primeiro, aqui ele coloca um pouco do resultado sólido, um crescimento aqui no primeiro trimestre de 2023, com um compromisso nos seus pilares estratégicos de crescimento sustentável, eficiência operacional, disciplina financeira e geração de caixa. E geração de valor aqui também para os seus acionistas. Agora, eu quero fazer um pequeno adendo que isto aqui trouxe uma baita de uma discussão no momento, trouxe um burburinho e foi exatamente o que fez a empresa quase que desmoronar em relação à sua cotação, não aos seus fundamentos. Primeiro, aqui a disciplina financeira. Bem, eu vou trazer aqui para vocês apenas uma ideia do que aconteceu para que a gente depois, no final, analise uma questão gráfica aqui, claro, não olhando um ponto de entrada ou de saída, apenas para uma história da empresa. O que acontece? A Taesa, durante 2020, 2021 e 2022, ela fez pagamentos extraordinários ali de dividendos, no sentido de que ela fez um pagamento muito grande. Hoje, olhando ali para trás, nós tivemos a oportunidade de comprar essa empresa pagando yield de mais de 15% ao ano. Ou seja, é uma empresa que, aos olhos de diversos acionistas, foi uma ótima pagadora de dividendos, uma ótima empresa previdenciária e eu quero colocar aqui a minha visão.
continua sendo uma ótima empresa previdenciária, vírgula, desde que você entenda que existe um preço justo para entrada nessa empresa, que nos preços anteriormente praticados, que estavam ali na casa dos seus 44, 45, 42 reais, não eram, a meu ver, sustentáveis na medida em que você tinha o IGPM muito alto e esse IGPM inflou os resultados da empresa. Então, esses dados são importantes para você entender que a empresa pagou muitos dividendos. E o que acontece? No ano de 2023, nós teremos diversos leilões de transmissão de energia, em que as empresas ficam ali participando de leilões, em que basicamente elas oferecem um preço, oferecem um desconto para a Enel para terem o direito de explorar aquela linha de transmissão. Então, é basicamente o seguinte, a Enel fala o seguinte, olha, eu tenho uma linha de transmissão que tem uma RAP e ela vale 1 bilhão. Quem me dá o maior desconto para operar? Então, por exemplo, a Taesa ela pode dizer que vai oferecer um desconto de 60%. Então, ela vai ter de RAP para ela 400 milhões. E aí ela vai competir com outras empresas que podem dar um desconto maior ou menor que o dela e o maior desconto vai acabar ganhando. Então, o que acontece? Como nós vamos ter um leilão muito grande neste período, é necessário você ter muito dinheiro em caixa para que você consiga operar, para que você consiga dar início às obras que você, porventura, acabe ganhando. E o que acontece? A empresa, a Taesa, ela não fez um pé de meia, ela não guardou dinheiro para esse momento. E o que acontece? Algumas pessoas acusaram a empresa de não ter uma disciplina financeira, no sentido de que ela não guardou um valor suficiente e se alavancou muito a ponto de não conseguir participar de forma robusta desses leilões e, consequentemente, ela pode deixar passar uma das melhores oportunidades de investimento em novos leilões e novas linhas de transmissão. E isso, claro, fez com que alguns investidores compreendessem ou tivessem ali a ideia de que a empresa não trouxe uma disciplina financeira suficiente para gerar um certo valor, que são exatamente aqui, como vocês podem ver, os dois últimos pilares da empresa, disciplina financeira e geração de valor. Bem, olhando aqui de ponto de vista operacional, eu acho importante, mas não é tão relevante assim lutar por esses décimos aqui. O que acontece? As empresas elas precisam de uma questão operacional bem específica, porque elas têm as linhas de transmissão e basicamente elas têm que levar energia de um ponto a outro, não tem muita dificuldade. O que acontece? Quando essa parte operacional ela cai, ou seja, uma determinada linha de transmissão não consegue passar tudo o que precisava, ou, por exemplo, ela tem algum problema operacional que ela não passa mais nenhuma energia, ela tem um desconto por cada momento que ela deixa de permitir que aquela energia passe. E isso gera um desconto na RAP que é emitida ali para essa empresa, que é a forma de pagamento. Então, a Enel ela tem, como regra, uma ideia de que essa parte operacional tem que estar em 99,2% para que ela receba 100% da RAP. Então, 99,88% significa que ela está ainda dentro dos patamares ótimos que a Enel exige e, claro, ela vai receber 100% da RAP. Bem, vamos olhar para algumas outras questões ainda operacionais. Ela coloca aqui que eles seguem dedicados aos empreendimentos em construção com energização recente de algumas delas, como aqui alguma da Santana, da Ivaí, chegando muito próximo aqui à conclusão final. Além disso, eles fizeram aqui alguns contratos de concessão no final de março, e eles tiveram aqui, arremataram 2 lotes em dezembro de 2022. E aí eles colocam aqui cada um deles, e aí eles colocam o seguinte, que somando a entrada em operação dos empreendimentos de Estes, Aimoré, Paraguaçu e parcialmente de Santana e Ivaí, no ano passado, essas recentes entregas todas adicionaram uma RAP de cerca de 586 milhões para a companhia, claro, enxergando aqui a RAP do ciclo de 22 e 23. Bem, depois que você enxerga, portanto, que a empresa ela tem forte participação, ou praticamente exclusiva participação na linha de transmissão, e que ela ganha por conta da disponibilidade da rede, é importante nós sabermos como que essa remuneração vem para a empresa. Bem, olhando para essa remuneração, ela tem uma variação ao longo do tempo. Porque, por exemplo, quando você ganha RAP, no primeiro ano você recebe aquele valor contratado. No segundo ano, você recebe aquele valor contratado mais um índice inflacionário, que muitas vezes é o IPCA, algumas delas são IGPM, e claro, nós temos aqui a variação, mas a maioria delas hoje em dia é do IPCA. Mas o que acontece? Algumas concessões antigas da Taesa, elas têm uma questão muito específica. Primeiro ponto específico aqui.
algumas dessas concessões elas são reajustadas pelo IGPM, que foi um índice que em 2021 e 2022 foi extremamente alto. Isso acabou inflando demais os resultados da empresa, claro, não de uma forma negativa, claro, isso trouxe bastante dinheiro para dentro do caixa, mas ela acabou distribuindo muito disso também, e esse resultado, não posso dizer que ele é um não recorrente, porque ele trata ainda das atividades operacionais, mas ele foi no momento extraordinário, que provavelmente não vai acontecer numa dinâmica tão expressiva como aconteceu. Outro ponto, pelo menos em algumas dessas concessões, é que elas são de 30 anos. E o que acontece? Ali no 15º ano, a partir do 16º, na verdade, o valor da RAP cai pela metade. Então, se você tinha ali uma RAP de 500 milhões, e você recebe esses 500 milhões corrigidos ali até o 15º ano. Quando chegamos no 16º ano, você pega aquela RAP do 15º, corta pela metade e você começa a receber do 16º em diante, claro, com correções, até o 30º ano ali da sua concessão. Então, isso é muito específico para algumas dessas RAPs e a empresa, claro, ela está atuando de maneira proativa, claro, participando de alguns leilões e investindo, para que assim que acabarem essas concessões, ela tenha receita suficiente para arcar com aquele déficit, para que não haja uma redução na lucratividade da empresa, e claro, ela está trabalhando para isso. A Taesa ela sempre se demonstrou uma ótima alocadora de capital até este último momento, mas claro, isso aqui é muito pessoal e eu ainda considero que ainda que a empresa ela perca essa janela ótima aqui de novas concessões, ela não deixa de ser uma ótima empresa para você investir. Bem, olhando aqui, como eu comentei para vocês, que o FRS ele é o indicador necessário para a gente olhar a questão especialmente de dividendos, nós vamos analisar este parágrafo aqui, que ele é de extrema importância, por isso eu peço a sua atenção total nesse ponto. Bem, eles colocam aqui que em termos de resultado de IFRS, a companhia registrou um lucro, claro, de 386 milhões de reais no trimestre. E aqui que vem o ponto importante, com uma redução de quase 31% comparado com o primeiro trimestre de 2022. Bem, como eu comentei com vocês, o IGPM, e aí aqui eles colocam que exatamente o IGPM registrou um valor muito menor, e isso foi motivado por menor índice macroeconômico, claro, e a gente fala do IGPM, o IGPM ele foi ali de 0,60 em relação a algo que foi de quase 4,6%. Então, olha só a diferença que nós temos aqui. Se nós temos uma diferença de quase 31% na sua lucratividade, isso, claro, vai impactar os resultados da empresa. E isso fez com que muitos investidores, enxergando que o IGPM não se manteria naqueles patamares tão altos, conseguiram ganhar em duas pontas. Primeiro, na lucratividade das ações, porque elas aumentaram muito de preço, e também conseguiram ganhar na parte de recebimento de dividendos. Porque o que acontece? Existe algo que é bom e ao mesmo tempo ruim no mercado financeiro, é que muitas informações elas acabam chegando para o investidor. E isso é bom, porque a informação faz parte do seu portfólio mental, do seu portfólio de conhecimento para você investir. Isso é ótimo. Agora, muitas pessoas acabaram indicando Taesa indiscriminadamente, dizendo que seria a melhor empresa da bolsa, quem não tinha Taesa é louco, quem não tinha Taesa não sabe o que está fazendo no mercado financeiro, e se você não investe em Taesa, você está errado. Bem, eu particularmente ouvi de algumas empresas e ouvi de algumas pessoas, tanto dentro como fora aqui do YouTube, que disseram que a Taesa ela sempre pagaria os dividendos que ela pagou, ali na casa dos seus 15%, 20%, e que era uma receita já contratada e certa. Bem, olha só o que aconteceu. A informação ela veio, mas se não existir um filtro nas suas informações, naquilo que você precisa adquirir de conhecimento para investir, você pode ser enganado e levado a investir numa empresa pagando 45, 44 reais na ação, achando que um dividendo de 15, 20% ele se manterá perene ao longo do tempo e mudanças como essas aqui, elas não ocorreriam. Então, é importante você ter uma noção do setor que você está entrando, o setor que você está investindo, para não cair em questões bem pontuais e específicas como essa. Claro, não estou dizendo que Taesa perdeu fundamento, por favor, eu nunca vou dizer alguma coisa a respeito disso, afinal de contas é uma empresa que, eu vou até marcar aqui para vocês, ela continua dando um lucro de 386 milhões em apenas 3 meses. Então, mantendo essa linha aqui, é uma empresa que vai lucrar pelo menos 1,2 bi. Então, é uma empresa que continua extremamente boa. Agora, nós temos que olhar alguns outros indicadores. Então, eu vou trazer vocês aqui para baixo, para que
a gente consiga enxergar algumas outras questões importantes. Primeiro, e eu vou trazer vocês, acho que para o fato relevante, que é um pouco melhor aqui da gente enxergar. Bem, isso aqui é uma tabela que a empresa fez, que ela indica aqui os dividendos que foram pagos durante o exercício de 2022. Bem, nós temos aqui por unit, e aí eu vou trabalhar só com esse último quadrante aqui. Então, nós pagamos 3,61, depois nós pagamos 3,53 e por fim, e esse daqui é o dividendo recém-anunciado de 26 milhões, que são dividendos finais ali do exercício de 2022 de 7 centavos, que claro vieram anunciados aqui nesse primeiro trimestre de 2023, mas estão relacionados aos dividendos lá de 2022. Então, a empresa, para este ano de 2023, para o exercício financeiro de 23, ela não anunciou dividendos. Então, não vamos nos preocupar com esse dividendo de 7 centavos. Vamos nos preocupar com aquilo que a empresa vai fazer com aquilo que ela lucrou neste momento e vai participar dos leilões ou até mesmo reduzir a alavancagem da empresa, que hoje é bastante alta. Então, olhando aqui, sabendo já que a empresa ela tem um lucro que caiu bastante por conta do GPM, que ela tem ali dividendos relacionados ao exercício passado, não é deste, nós sabemos algumas coisas da empresa. Bem, olhando aqui para a questão bem específica, eu gosto de olhar sempre a questão do consolidado e participação da empresa. Então, depois que a gente enxerga que existem o consolidado e o consolidado e participação, o que eu gosto de enxergar? A questão da dívida líquida e a dívida líquida sobre EBITDA. O que acontece? Houve uma variação, a meu sentir, negativa aqui para a empresa e, claro, isso aqui pode acender uma luz vermelha para você, investidor. Lá no primeiro trimestre de 2022, nós tínhamos 3,8 de alavancagem, ou seja, se o EBITDA dele se mantiver estável, ou seja, a lucratividade da empresa se mantiver estável, em relação à dívida que ela tem, que está aqui na casa dos seus 10 bi, ela precisa de, hoje, praticamente 4 anos de resultado para pagar todas as suas dívidas. Claro, muitas dessas dívidas, elas não são para este curto prazo, mas elas estão próximas a acontecer e isso pode, consequentemente, ferir muito o dividendo da empresa. E claro, empresas que não pagam dividendo assustam muitos os investidores que não enxergam que se trata de um movimento bem específico e talvez até pontual da empresa. Mas, de uma certa maneira, eu ainda quero pontuar algo com vocês que é muito importante. O lucro líquido aqui da empresa, 386 milhões. Claro, teve uma redução aqui bem expressiva de 30,9% comparado aos quase 560 milhões do primeiro trimestre de 2022. Claro, todas as outras margens aqui, elas vão acabar tendo um certo viés negativo, afinal de contas, se a empresa teve um lucro líquido menor, muitas das outras coisas acabam sendo afetadas também. Mas algo que ainda assim é interessante é a questão da margem EBITDA regulatória aqui dela, que está em 88,6%. Portanto, o que é interessante? Por mais que a margem EBITDA ainda não seja o melhor indicador que eu goste, mas perto ali da margem líquida, ainda assim é algo bastante robusto, porque, olha, o Warren Buffett, que é naquele livro que está lá atrás, ele diz que empresas com uma margem líquida acima de 10% já se tornam extremamente atrativas para o seu investimento. Então, imagina uma empresa com mais de 80% de margem líquida, ou seja, significa que a cada R$1 bilhão que ela coloca lá dentro, 800 milhões voltam em forma de lucro. Nós estamos falando aqui de algo que é extremamente lucrativo. Então, se é uma empresa que traz operacionalmente algo extremamente bom, então está além daquilo que a Enel pede em relação à sua transmissão, é uma empresa que já trouxe para o seu acionista tanto a lucratividade em forma de dividendos como em ganho de patrimonial ali na cota, por que você vai ficar assustado com este momento da empresa que pode ser que pela alavancagem dela ela não pague tantos dividendos? Eu particularmente, aí trazendo vocês para a parte gráfica, eu olharia para algo maior do que esse período aqui que eu estou mostrando para vocês. Porque olhando para isso aqui, você pode imaginar, olha, eu comprei aqui nos R$44. Então, olhando para a cotação de hoje, para aquilo que a empresa já chegou, eu, por exemplo, em um período muito ruim, eu perdi 24%. Olhando para hoje, nos preços que está, eu perdi 18%. Mas vamos fazer uma análise histórica dessa empresa. Vamos puxar o gráfico um pouquinho mais de trás, olhando para o investidor que a gente considere de médio prazo. Então, vamos considerar ali mais ou menos de 2018. Então, comecinho ali de 2018. Para um período atual, um ganho de 130%.
esta é a foto que eu quero que você estabeleça da Taesa. E isso, por mais que não haja uma análise gráfica aqui específica de um ponto de entrada, um suporte, uma resistência, algo que eu sei que muitas pessoas usam para investir, o que eu quero dizer é, quando você olha para um espectro longo de empresas que trazem resultados, que têm margens boas, que têm lucratividade, momentos de oscilação negativa em relação ao seu lucro, em relação às suas dívidas, faz parte de um ciclo do mercado e faz parte de um ciclo da empresa. E você, como investidor, deve olhar para a empresa e falar, bem, se eu estou colocando meu dinheiro aqui, é primeiro porque eu confio no tipo de negócio e porque eu confio nas pessoas que estão aqui dentro. E claro, confiando em tudo isso e apresentando resultados, eu vou colher dividendos. Então, se você, ao longo desse período todo, que por exemplo, colheu 130%, 200% de valorização na empresa, por que neste momento você vai deixar de confiar na empresa por conta de alguns ruídos ali e por conta talvez que ela possa não participar de forma tão eficaz nos leilões de agora? Então, o recado que eu quero dar para vocês no final é, se você investe na Taesa, tenha calma. Não caia nos ruídos de mercado que te fizeram talvez entrar equivocadamente na empresa e também não saia no momento em que, pelos mesmos ruídos, você saia da empresa também no momento errado, porque vai sempre ser aquela famosa questão do mercado financeiro em que as pessoas compram na alta e vendem na baixa. Na verdade, o que você tem que fazer é não olhar para se é alta ou se é baixa. É comprar no preço que você estabelece como justo e comprar boas empresas. Porque no longo prazo, essas empresas que entregam dividendos e empresas que têm projetos de crescimento, elas vão sempre trazer para você um retorno significativo. E dentro, especialmente da parte do setor elétrico, nós temos a Taesa, Transmissora Paulista e a Alupar como empresas de extrema eficiência e com ótima gestão por detrás. Então, recado final é: invista em boas empresas e, claro, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque isso é extremamente importante para mim e espero que se torne importante para você. Por hoje é isso. Muito obrigado e